Agradecemos a Deus por tudo que foi ofertado neste lugar. Agradeço ao irmão Severino pelo convite, agradeço a Sérgio pela consideração, ao nosso irmão Severino pela consideração também, ao nosso irmão Rodrigo, ao nosso irmão Fernando. Eu agradeço pela consideração. E a epígrafe do texto que nós lemos diz: a multiplicação dos pães e peixes. Meus amados irmãos, toda a narrativa bíblica deu-se basicamente no mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar de Genezaré. Na realidade não era um mar, era um lago, e por causa da sua extensão marítima, por conta das cheias, era denominado de Mar da Galileia. Ele ficava na região da Galileia, que é uma região mais fértil da terra de Israel. Nessa lagoa existia uma espécie de indústria pesqueira. Inclusive, uma grande parte dos discípulos e apóstolos de Cristo eram de origem pesqueira. Tiago, João, Pedro e o seu irmão André. E muitos dos milagres delegados por Jesus foram formados nessa região da Galileia. E o texto é claro: as multidões o seguiam, porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. Mas eis a questão: você busca a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Glória! Aleluia! Seguia pelos sinais, mas a grandeza do verdadeiro evangelho não é dada pelo que Jesus oferece, mas pela essência do que Ele é nas nossas vidas. Glória! As multidões seguiam a Cristo, mas muitas vezes não era para adorá-lo, para servi-lo, mas simplesmente pelo fato dele ser poderoso e efetuar as grandes maravilhas no meio do seu povo. E não é em si a bênção que fortifica o crente, mas o Deus que dá a bênção. Glória! E diante disso, dessas multidões, das turbas que os cercavam, Jesus subiu ao monte e assentou-se nele junto com seus discípulos. O termo assentar é um verbo, indica ordem e organização. Ele subiu ao monte e se assentou, teve ordem e organização. Porque tem gente que paga preço e quando Deus exalta, se esquece de quem o abençoou. Perde a ordem e a disciplina quando chega a vitória. Glória! Glória a Deus. Eu estou no alto, Jesus está dizendo, mas eu tenho ordem. Eu estou no alto, mas eu tenho disciplina. Eu estou no alto, mas eu tenho maturidade para lidar com isso. Eu tenho ordem embaixo, mas também eu tenho ordem em cima. Eu tenho organização no vale, mas também eu tenho ordem no monte. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória. E os discípulos fizeram o mesmo, porque quem segue a Jesus tem que andar não como ele quer, mas como o mestre prediz. E a Páscoa estava próxima, a Pesach no hebraico. A Páscoa era a principal festa judaica, comemorada no mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, que vai de março a abril. Ela era chamada coletivamente de festa das Páscoa e era formada por 3 festas: a própria Páscoa, a festa dos pães asmos e das primícias. Tudo começou na servidão hebreia no Egito. Deus, ele não aguentou mais a força, a dureza do coração de Faraó em não libertar o seu povo. Deus mandou 9 pragas. Em outras palavras, estava dizendo: eu estou te dando oportunidade. Olha a oportunidade que eu estou te dando para tu abrir mão da tua dureza e libertar o meu povo. Mas tem coisas que Deus tem que tomar uma atitude mais séria. Isso é forte, meu Deus. Eu
dá a oportunidade, quando você não anda de acordo, ele toma uma atitude mais frenética, mais incisiva, para te despertar para o fato. Glória a Deus. Rodrigo. Glória a Deus. E Deus mostra ao povo hebreu o princípio da Páscoa. Quais eram os ingredientes, como deveria comer e a forma como comer. Primeiro, um macho de 1 ano sem defeito algum, sem mancha, símbolo de santidade, pureza, conduta ilibada, porque com Deus ou é pecado ou é santidade, ou é igreja ou é mundo, ou é ou não é. Oh, glória. Glória. Oh, glória, Jesus. Um macho de 1 ano, irmão Severino, da ovelha ou do cabrito. E o sangue vocês devem aspergir nos umbrais e nas vergas, porque o verdadeiro crente, ele é crente de dentro para fora e de fora para dentro. O verdadeiro crente expressa na sua aparência as virtudes do Espírito. Fora. E como devereis comer esse cabrito ou essa ovelha? Primeiro, deve ser assado no fogo, símbolo de justiça, legalidade divina, Fernando. Por quê? Porque Deus estava dizendo: eu vou agir com justiça em meio à opressão de Faraó sobre o povo. Aleluia! Pães asmos, ou seja, símbolo da palavra, sem mistura, porque essa palavra deve ser pregada na sua pura pureza, sem mistura, sem incoerência, mas com coesão do alto para baixo, e com ervas amargas, porque a verdadeira palavra é pregada no preço. E Deus disse: não comeis crua com água, mas assado no fogo, do pé à cabeça e à fressura. Tem que ser assado no fogo do Espírito. Já era uma linguagem metafórica do Antigo Testamento, um símbolo espiritual do Espírito no Antigo Pacto Judaico. Aí Deus mostra como deve comer, irmão Carlos. Primeiro, cingir os vossos lombos. O que é isto? Postura de crente. Glória a Deus. Aleluia. Porque crente que não tem padrão de crente, ele não serve para ser crente. Calçai as sandálias nos vossos pés. Além de postura, estrutura de crente. Porque não adianta ter postura se a base for frágil. E com o cajado na mão, símbolo de autoridade. Postura, fundamento e autoridade. Saber o que quer e o que deve fazer diante de Deus. Saber o que é e o que decidir diante do que Deus manda. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eu vou passar entre o meu povo e entre Faraó, e quem tiver o sangue eu vou passar por cima. E na meia-noite Deus chegou. A meia-noite é um horário imprevisível de Deus, aonde Deus atua de maneira de repente, na surpresa, quando ninguém menos espera. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aí Deus passou por cima. Essa é a expressão da Páscoa, passar por cima. Não é o paganismo que certas religiões apregou, falando de coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa. Tem nada a ver com a palavra, com as diretrizes da palavra. A verdadeira Páscoa cristã é Cristo. A Páscoa judaica é o livramento de Deus e a justiça de Deus no meio do seu povo, mostrando que ele é braço forte para defender aquilo que é dele.
Oh, glória! E Deus feriu os primogênitos, atingiu pela base. E era próximo à Páscoa. Aí Jesus levanta os olhos diante da multidão. E disse para Filipe: aonde compraremos pão para tantos? Mas Jesus sabia o que estava dizendo. Porque muitas vezes ele dá a entender que não está no controle, mas ele está. Ele dá a entender que não vai fazer, mas ele vai. Ele dá a entender que não está presente, mas ele está, porque ele é multiforme na sua forma de agir. Muitas vezes ele age no fogo, no vento, no terremoto, como lá em Elias, e numa brisa suave, mas muitas vezes ele age sem falar nada. Oh, glória! Ele dá a entender que não está no controle, no alto domínio de tudo, mas ele está. Ele só quer ver a tua maturidade em meio a isso. Porque ele te experimenta para ver até onde tu vai em prol da tua fé e de defender a causa dele. Filipe disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastam para que tome um pouco. Aí vem a alternativa de André. Tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Ele expôs a elucidação, mas com dúvida. Que é isto para tantos? Mas entregou na mão de quem pode. Entregou na mão de quem faz. Entregou na mão do onipotente. Entregou na mão daquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Que faz do pouco o muito, do detalhe o gigantesco. Oh, glória. Aí Jesus pegou esse pouco. Mas antes disso ele disse: mandai assentar. E havia muita relva, grama rasteira naquele local. E Jesus mandou assentar em ordem, em organização. Porque ninguém vive um milagre de qualquer jeito. É, Deus. Mesmo assim, Jesus. Ninguém vive um milagre, Rodrigo, de qualquer forma. É. Olha o que nós acabamos de frisar. Postura de crente, estrutura de crente e autoridade de crente para viver o que Deus quer. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu. Mas ele não tinha poder, mas eu dependo do Pai. Oh, glória. Ele reparte, mas antes disso ele ora. Ele dá graça. Ele tinha poder para isso, mas ele se submete ao domínio do Pai. Certa vez ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que Ele quer. Quer que Deus aprove o que tu canta e o que tu prega? É preciso, Silvio, fazer o que Ele quer. Glória. É, glória. É sair da tua vontade para atingir o que Ele quer. É sair do teu eu para atingir a vontade soberana dele. Diga amém. Amém. Glória. Ele pega o pão e o peixe. Pão, elemento inanimado. Peixe, ser vivo. Ao pegar o pão e o peixe, ele está dizendo: eu domino 2 tipos de dimensão. O que está vivo e o que está morto. Ele usou o inanimado e algo vivo para alimentar o povo. Ele estava também dizendo: eu uso o que é e o que não é, irmão Severino e Fernando, para fazer o que eu quero. Eu uso aquilo que é contrassenso, que é incoerente, mas eu também tenho domínio do racional para atuar no que eu quero no meio do meu povo. Oh, glória.
repartiu entre os discípulos e depois os discípulos entre outros. O que é isto? Respeito à hierarquia. Tem muita gente doente e com fissura na espiritualidade, porque tem desrespeitado os ungidos de Deus. É mesmo assim, Jesus. Não toque naqueles a quem Deus elegeu para um propósito especial. Você sabe o preço que Ele paga para estar de pé? Aleluia, glória a Deus. Já vem Pilatos. Tu não me respondes a mim não, Jesus? Não sabes que tenho poder para te libertar ou te matar? E Jesus, opa, pare aí. Nenhum poder sobre mim você teria se lá de cima, lá do Pai, não fosse te dado. Eu te respeito por causa da autoridade lá de cima. Porque você já viu criatura mandar em Criador? Nunca. E todos assentados, ele deu primeiro a palavra para depois o peixe. Porque, aliás, primeiro o pão para depois o peixe. Pão, como nós comentamos, símbolo da palavra. Peixe, produtividade. Um dos símbolos do cristianismo do século I, da era cristã. Porque ninguém produz sem a palavra. É, Deus. Glória a Jesus. A base da produtividade cristã e espiritual é a palavra. Sem a palavra não existe sustentabilidade espiritual para produzir o que Deus estabelece para mim e para a tua vida. Primeiro a palavra, a regra absoluta da nossa fé. Glória. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: agora recolhei os pedaços que sobejaram. Preste atenção. O limite da bênção foi quando todo mundo estava saciado. Por quê? Porque Deus só limita a bênção quando Ele te preenche. Está lembrado da viúva com Eliseu? Quando os credores quiseram levar os 2 filhos dela. E agora, profeta? E Deus usa Eliseu e diz: o que é que tu tem em casa? Só tem um pouco de azeite. E Deus disse, e ele disse para ela: procura vasos. Procura vasos entre o que tu puder. Oh, e ela foi glória! na sua vizinhança. E o azeite começou a ser colocado e a multiplicar-se. Quando acabou o vaso, cessou o azeite. Porque Deus só cessa a plenitude da bênção quando Ele te preenche e te sacia. Aleluia, glória a Deus. Recolheram os que sobejaram, e sobrou 12 pães, 12 cestos de pães, de 5 pães de cevada, que sobejaram do que haviam comido. De 5 pães e 2 peixinhos, sobrou 12 cestos de pães. Porque quando tu coloca a tua necessidade na mão de quem faz e de quem pode, Ele vai além das tuas expectativas. Ele vai além das nossas necessidades para preencher o que a gente precisa. Glória. E diante daquilo, houve um grande clamor a respeito de Jesus. Este é o grande profeta que devia vir sobre o mundo. Aí Jesus, na sua presciência, sabendo que ele ia ser aclamado, ele se retirou só para depois ir para o monte. Por que ele se retirou só para ele ir para o monte? Porque Jesus, ele tinha maturidade para lidar com a fama. É o que falta em muitos, principalmente aqui no Brasil. Que muitas vezes tem um cristianismo indisciplinado. Deus até levanta, mas depois começam os escândalos, os disse-me-disses. Infelizmente o inimigo sopra e sem estrutura para estar onde está, acaba caindo e envergonhando aquilo que Deus deu.
a tua preciosidade, o teu dom, o teu potencial. Mas Jesus está dando a lição e o ensinamento. Diante da fama, se retire e tenha alicerces para lidar com isso. Glória! Porque ele foi ficar sozinho? Porque muitas vezes a gente precisa refletir acerca das nossas diretrizes. E é melhor estar só do que mal acompanhado. É melhor estar só com Deus do que acompanhado com pessoas que vão ferir o nosso chamado. É. Glória a Deus. Mas olha para onde ele foi, para o monte. Porque quem tem disciplina com Deus começa no monte e termina no monte. Quem tem disciplina com Deus termina no alto, mas não perde a ponte aérea. Porque quem tem disciplina para reger o seu chamado, ele pode até pagar preço, mas ele continua no alto. Porque quem sustenta ele é Deus. Glória. Quem disciplina ele é Deus. Glória. Deus sabe porque contou com ele, porque ele foi forjado como Deus queria. E ele não vai deixar de ser usado por Deus, independente de qualquer traço de fama ou de estrelismo que não vem de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ao se retirar só diante da fama, Jesus estava dizendo: eu prego, eu faço, mas a glória é só para Ele. Aleluia. Glória a Deus. E todos foram saciados pela graça de Deus, porque souberam depositar na mão de quem pode os anseios do seu coração. Amém. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera.